Olá pessoal, hoje excepcionalmente eu estou fazendo um resumo da temática da disciplina, né? Procedimentos especiais e recurso. Na verdade deveria ser recurso e procedimentos especiais, porque as ações que estão listadas como de procedimento especial ou de procedimentos especiais, ela tem um formato recursal diferente. Mas como nós já temos uma base para aqueles que se conduziram bem de teoria geral do processo de conhecimento, não vai ser tão difícil a gente entender o sistema recursal previsto no Código de Processo Civil. Bom, a primeira essência que nós devemos trazer é o conceito de recurso. E essa base ela começa lá no artigo 994, tá, do Código de Processo Civil. Qual é o conceito mais simples de recurso? Tá? Recurso é o inconformismo, né? É a não aceitação da parte que sofreu, vamos chamar assim, uma derrota no processo judicial. E recurso é um sistema que ele se aplica em todas as relações, ainda que não haja litígio. Quando nós conversamos sobre procedimento de conhecimento, né, no período passado, nós tratamos daquela hipótese em que alguém entra com ação para mudar o nome. Lá não tem réu, né? É a pessoa com o nome que ele traz um certo constrangimento e efetivamente ele move a ação para retirar aquele nome ou acrescentar o nome, já que aquilo pode lhe beneficiar, sei lá, politicamente, enfim, funcionalmente, etc. Ou porque aquele nome ele quer mudar por conta de ideologia de gênero. Então, numa ação dessa, mesmo que sem haver réu, se a parte não se conforma com a decisão que foi tomada pelo julgador, ela pode recorrer. Então, em linhas gerais, o conceito de recurso seria mais ou menos o seguinte: você não está conformado com aquilo que você deixou de ganhar, perdeu, não é? Achou que, por exemplo, você entrou com ação de indenização e você pediu lá 20 mil e o jogador só deu 5, você acha que é pouco. Então, quem está irresignado com a perda de um processo, né, ou o ganho parcial de um processo, a procedência parcial de uma ação, tem o direito, assim como o Ministério Público, o terceiro interessado, então podem recorrer, por exemplo, o, o, o autor, o réu, o litisconsorte, o terceiro interessado, o Ministério Público e assim sucessivamente. Quem estiver envolvido no processo, na lide. Então, qual é o melhor conceito de recurso, de maneira sucinta, simples, que nós possamos declarar para que vocês possam entender? Recurso é a vontade. Isso se chama de ato volitivo. Volitivo vem de vontade. É a vontade, tá, do litigante, né, ou da parte, que pretende ou que objetiva, que visa modificar no todo ou em parte decisão que lhe foi desfavorável. Vou repetir. É a vontade do litigante, pode ser qualquer um deles, né, de modificar, vírgula, no todo ou em parte, vírgula, decisão que lhe foi desfavorável. Ok? Bom, esse é o conceito inicial e o mais simplista. É dizer, bom, eu entrei com a ação, perdi tal direito, não é? E, na verdade, eu pretendo modificar. E o caminho utilizado é o recurso. Tá? Bom, eu estou só ajustando aqui a imagem, tá? Mas a imagem e o som. Então, vejam os senhores, tá? Só para eu ligar aqui o ar, que tá um calor triste aqui dentro. Então, vejam os senhores que
o meio adequado para tentar se modificar uma decisão, seja uma decisão da vara, primeira instância, seja uma decisão do tribunal, do Tribunal de Justiça, seja uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o caminho adequado é o recurso. Inicialmente é o recurso. Quando não há espaço para recurso, nós vamos ver isso mais na frente, a gente pode entrar com uma medida cautelar, né? Uma tutela de urgência, de evidência, ou um mandado de segurança, um habeas corpus, um habeas data, e por aí vai. Um mandado de junção, enfim, isso ficará um pouco mais para frente, tá certo? No segundo módulo lá. Bom, então o recurso serve para isso, tá? Se você me perguntar quantos são os recursos listados no Código de Processo Civil, a partir do artigo 994, lá nós temos, em tese, 8 recursos, né? Que começa com os embargos declaratórios. Eu estou dando hipótese, tá certo? Depois eu vou explicar um por um, até o recurso extraordinário, ok? Enfim, e alguns recursos que são, vamos chamar assim, eles são associados a outros, tá? Existem recursos que você pode utilizar em várias fases do processo, tá? Tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução. Outros você só pode utilizar na fase de conhecimento, outros você só pode utilizar na fase de execução, e assim sucessivamente. Pois bem, mas para que eu interponha o recurso, eu preciso efetivamente de alguns detalhes, né? Eu preciso do que nós chamamos de admissibilidade recursal. Se você pegar um livro hoje, um livro de processo, né? Um livro, vamos dizer o seguinte, Código de Processo Civil comentado, tá? Vamos dizer do Câmara Alvim, ou do Teodoro Negrão, Teotônio Negrão, e tantos outros que existem por aí, tá? Você vai encontrar uma série de divisões. Por exemplo, quais são os requisitos que podem admitir um recurso? O que é que eu quero dizer? Você não é simplesmente você dizer o seguinte: eu vou recorrer dessa decisão e pronto, acabou. Eu atravesso lá uma petição, faço uma petição qualquer. Não, não é assim. Nós temos que ter o quê? Requisitos de admissibilidade. Ou seja, eu preciso seguir um rito antes de eu escrever aquilo que eu quero mudar. Isso também é chamado de quê? Pressupostos de admissibilidade. Ou seja, aquilo que pressupõe, que antecede, ou precedentes. Tem outro nome também: requisitos subjetivos e objetivos do recurso, pressupostos extrínsecos e intrínsecos, né? Que já é um linguajar um pouco mais elevado, que alguns doutrinadores, né, utilizam. Em tese, a essência é requisito de admissibilidade. Como é que um recurso é admitido? Ou seja, como é que um recurso sai da vara para o Tribunal de Justiça? Como é que um recurso sai do Tribunal de Justiça para o STJ, Superior Tribunal de Justiça? Como é que um recurso sai do Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, desculpe, para o Supremo Tribunal Federal? São esses requisitos que nós vamos entender agora. Pois bem, nós temos 4 requisitos básicos que antes de o juiz, por exemplo, você perdeu um processo na vara, né? Vamos dizer, na primeira vara civil de Olinda, Pernambuco, você quer recorrer para o Tribunal de Justiça, porque é a instância superior. Eu estou dando apenas algumas pinceladas nesse ponto, porque nós vamos falar sobre instância, né, na nossa próxima aula de quinta-feira. Aí sim, se tiver alguma dúvida ainda nesse sentido, a gente pode tirar, explicar melhor. Até porque tem muita gente ainda que não se matriculou, né? Eu estava conversando com a Laila e eu resolvi, para não deixar em aberto, né? E também não vou fazer um vídeo muito longo, né? Apenas para dar uma noção, porque quando nós chegarmos lá na quinta-feira, a gente vai começar efetivamente, e eu gostaria que todos pudessem
escutar as minhas palavras, que vão ajudar muito, né? Porque esse programa, no quarto período, vocês todos receberam o conteúdo programado da disciplina. Vocês estão vendo que é grande, né? Ele envolve dois momentos, que na verdade, não é, a gente já viu uma parte deles, quando nós falamos aqui no período passado, falamos em ação de consignação em pagamento, falamos em ação de danos, né? Quer dizer, eu já me antecipei porque a disciplina anterior, ela tinha uma grade curricular menor. Porque na verdade, para o quarto período, deveria só ser sistema recursal. Mas nós vamos fazer uma união entre as coisas para a gente relembrar algumas coisas do terceiro período, tá certo? Pois bem, então, antes de o recorrente, a expressão é essa, o recorrente. No caso do CPC, a gente pode chamar de apelante, não é? Cada recurso que eu falar futuramente, eu vou dizer como é que se chama. A título de exemplo, eu vou dar alguns. Por exemplo, tem um recurso que é o primeiro recurso de todos eles, que se chama embargos declaratórios. Eu não vou tecer comentário sobre ele. Mas quando você move você interpõe ou opõe os embargos, você não chama mais, por exemplo, autor e réu. Você usa a nomenclatura inerente ao recurso. Então você chama como o embargante, a embargada, né? O embargante, o embargado, ok? Quando você vai com um recurso chamado de apelação, você vai chamando o apelante, o apelado. Quando você vai com um recurso chamado agravo, você vai o agravante, o agravado, e assim sucessivamente, né? Para que a gente vá se familiarizando para poder usar isso, porque futuramente vocês vão estar fazendo o exame de ordem, vai que alguém escolhe processo civil ou processo de trabalho, enfim, e cai um recurso nesse sentido. É bom utilizar a linhagem que o código estabelece, independente da área de concentração que você escolha, tá certo? Bom, vamos lá. Então, os requisitos de admissibilidade, quais são? Bom, o primeiro deles, ou seja, antes de você falar sobre o que você está inconformado, por exemplo, apenas para ficar bem claro, suponhamos que você vai entrar com recurso porque você entrou com uma ação de indenização contra uma empresa e você, no seu pedido, postulou 10 mil reais. E a decisão, seja da onde ela for, do juizado, da justiça comum, da justiça do trabalho, da justiça federal, lhe concedeu apenas 5 mil. E você está querendo, você acha que os danos que você sofreu, né, a indenização que você merece, está pouco. Você tem direito aos 10. Né? Então, antes de você falar sobre essa temática, sobre o aumento do valor da condenação, você primeiro vai atender os requisitos de admissão, de admissibilidade. Né? Admissão, leias, para que o recurso ele possa caminhar, que ele possa transitar, que ele possa sair, por exemplo, da vara e ir para o Tribunal de Justiça. Ah, não, mas eu estou recorrendo do Tribunal de Justiça, dou a decisão para o Superior Tribunal de Justiça. Os requisitos serão os mesmos. Não, eu estou recorrendo do STJ para o Supremo. Os requisitos são os mesmos. Ok? Com raras exceções, alguma coisa desaparece, mas a maioria se mantém. Bom, é bem verdade, né? Quando nós estudamos teoria geral do processo, se vocês buscarem, né, algumas aulas gravadas que estão lá no meu Instagram, estão lá na minha página do YouTube, né? Essa aula também vai para lá, tá certo? Vou colocá-la também lá. Vou colocar na minha página do Instagram. A página do eu sei que algumas pessoas não têm. O YouTube, a página Marcos Adilson Souza. Tá? E a página do YouTube é Marcos Adilson Advogado. Você vê, botou Marcos Adilson, você já vai encontrar a página automaticamente. Elas vão estar lá, né? Eu sempre deixo lá. Tem várias aulas. Tem aula de processo de trabalho, tem aula de teoria geral do processo, tem aula de execução, tem aula de recurso, tem uma série de coisas. Já na atualidade, viu? Não são aulas antigas não, são aulas atuais. Inclusive aulas de processo civil, já com o novo código. Pois bem, sigamos nós. Então, a primeira admissão, o primeiro requisito de admissão é a tempestividade.
O que é a tempestividade? Tempestividade ela está relacionado a prazo. Ou seja, todo recurso tem um prazo. No CPC, já que é a nossa disciplina, nós só temos um recurso cujo prazo são 5 dias. Listado lá no artigo 994, que são os embargos declaratórios. Os demais, todos eles são 15. Então, até numa prova da OAB, se alguém perguntar qual o prazo dos embargos declaratórios no CPC, ou então, segundo o Código de Processo Civil, qual o prazo dos embargos declaratórios, a resposta é única, que é o único recurso que ainda tem o prazo de 5 dias. Os demais recursos que nós vamos falar, apelação, agravo de instrumento, recurso extraordinário, embargos infringentes, etc., são todos 15 dias. Ok? Bom, pois bem, então, o primeiro requisito para que o recurso comece a caminhar na direção da outra instância, para você modificar aquilo que você acha que deve ser alterado, na decisão que você não concorda, é exatamente, desculpe, eu vou baixar aqui, é exatamente o prazo, a tempestividade. Então, o recurso tem que estar dentro do prazo. E lembrando que hoje os prazos são contados, né, dia após dia, ou seja, você tem 24 horas. Antigamente você tinha o horário do funcionamento do protocolo do fórum. Então, 18 horas se fechasse, você perdia o prazo. Hoje não. Por exemplo, um prazo de 5 dias, né, você tem absolutamente 120 horas para entrar com recurso, né? Você pode entrar com recurso, você tomou ciência hoje de uma decisão, vamos dizer de manhã. Se você já tiver bases para entrar com recurso, você pode entrar de manhã. Pode entrar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ou seja, um recurso de 5 dias você tem até às 23 horas, não é? 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, ou seja, o quinto, para você interpor aquele recurso. Não é? E assim sucessivamente. Por exemplo, um prazo de 15 dias, você tem 360 horas para entrar com recurso. Percebeu? Então você pode entrar com recurso às 23 horas e 59 minutos. Pronto. O que não pode é você entrar no dia seguinte. No primeiro minuto do dia seguinte, o prazo é hoje, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Aí você entra com recurso no primeiro 10 segundos do dia seguinte, da madrugada. Seu recurso não vai seguir. Ele vai ser considerado intempestivo. Por isso que o primeiro requisito chama-se tempestividade, vem de tempo. Temporalidade. O recurso está tempestivo quando ele é interposto dentro do prazo legal. Vou repetir. Um recurso de 15 dias, você interpôs no quinto dia. Perfeitamente tempestivo. Se der entrada no 16º dia, das duas, uma. Ou o último dia do prazo foi feriado, houve recesso, o fórum foi fechado, aí o prazo se prorroga. Né? Se prorroga. Ou do contrário, seu recurso vai estar intempestivo, porque você passou do prazo legal. Ok? Esse prazo, entretanto, ele é dobrado, por exemplo, um recurso com prazo de 5 dias, para as pessoas normais, né, que somos nós, vamos pensar assim. Ele será sempre de 5 dias. Mas se for um ente público, Estado, município, Distrito Federal, Ministério Público e União, o prazo é dobrado. Então o prazo de 5 dias para eles passa a ser de 10. O prazo que são 15 para nós outros, né, passa a ser de 30. Se existir um recurso de 8 dias, na Justiça do Trabalho existe, para eles serão 16 dias. E assim sucessivamente, o prazo é dobrado. Nós vamos ver isso mais na frente também, quando eu falar sobre a duplicidade do prazo para os entes públicos. Pois bem, então a tempestividade é que eu tenho que entrar com recurso no prazo que a lei estabelece. Se eu passar e não justificar, automaticamente eu estou com recurso intempestivo e esse recurso ele não vai sair de um canto para outro. Né? Aquela sua intenção de tentar modificar a decisão que lhe foi desfavorável, né,
efetivamente não vai surtir efeito nenhum. Absolutamente nenhum. Ok? Então, tempestividade, você já podia escrever aí, né? Para ajudar. Você colocaria, ó, requisitos de admissibilidade, né? Seria o tópico. Aí você colocaria lá, tempestividade. Colocaria entre parênteses, né? Tempo. Aí, igual a prazo do recurso. Repito, requisitos de admissibilidade nós já falamos do conceito. Segundo tópico, requisitos de admissibilidade. Vamos lá. Primeiro dele, tempestividade. Entre parênteses, tempo. Tracinho igual a prazo. Ou então pode colocar prazo do recurso. Pronto. Então você tem que entrar com o recurso no prazo que a lei estabelece. Tá? Então aí não tem muita dificuldade, né? Quem vai dizer qual é o prazo é a lei. A lei diz, bom, o recurso tal tem prazo tal. O recurso tal tem prazo tal. O recurso tal tem um prazo dobrado porque é um ente público que vai dar entrada, ok? Então eu estou sendo bastante minucioso nessa explicação para que vocês possam, não é, sem cansá-los, ok? Entender a essência, tá? Porque a diferença de uma aula gravada, não é que às vezes você quer perguntar alguma coisa e fica um pouco acanhado, não tem como perguntar. Eu não conseguiria fazer essa aula online, tá? Por quê? Na verdade, eu não teria base legal para poder fazê-la depois, né? Tá? Ia faltar gente, internet, não sei o que, barará, enfim, espero que não tenha greve, né? Como teve terça-feira, né? Um problema lá, aquela greve, muita gente faltou e tal, tá? Eu tive que fazer uma outra, um resumozinho da aula para mandar, etc, para que ninguém perdesse, porque a gente não teria tempo também de estar reproduzindo tudo. Mas por outro lado, não é? Manda uma mensagem para mim no AVA ou no portal direto. Pessoal, não entendi isso aqui, né? Até a próxima aula, até quinta-feira, manda para mim, que eu respondo, né? Se colocar o telefone, eu ligo até para você e explico por telefone. Para mim não tem isso não. Vocês sabem que eu já me conhece, né? E eu fui remanejado por pedidos, né? Para estar com vocês também, para guiá-los da melhor maneira possível. E assim eu estou fazendo, né? E eu peço a compreensão de vocês em alguns momentos, por conta de todas as atividades que eu estou começando a assumir lá na FRN, tá bom? Bom, então, se houver dúvida, manda uma mensagem para mim, não tem problema, a gente conversa sem nenhuma dificuldade, manda pela nossa querida amiga Laila. Ó, professor, teve uma dúvida aqui e tal, ela manda para mim, eu respondo tal, posso fazer até um áudio, coisa parecida, tá? Mas eu acho que até aqui há uma certa facilidade, né, para se entender, tá? Bom, a segunda hipótese de admissibilidade chama-se de representatividade, ok? Representatividade. O que significa isso? Procuração. O advogado que vai recorrer, ele tem que ter uma procuração já no processo, não é? Porque você entra com o processo, você não entra sem uma procuração, a não ser que seja um caso grave, né? O prazo está se expirando para a ação, para a ação prescrever, e aí você precisa entrar com a ação. Mesmo assim, o artigo 104 e seguinte do Código de Processo Civil diz que o advogado pode entrar com a ação sem procuração, né? Salvo para evitar a preclusão, que nós já conhecemos o que é isso, né? Eu vou lembrar que é o não fazer sem justificativa, para evitar a decadência, que é prazo corrido, né? Ou para evitar a prescrição, ou seja, uma ação você teria uma ação para entrar com 2 anos e o cliente aparece com 5 dias e não dá tempo, ou então não dá tempo de mandar confeccionar uma procuração ou coisa parecida. Aí você tem 15 dias para juntar essa procuração, está lá no artigo 104 e os seus parágrafos, tá certo? Nós vamos falar depois, quando eu falar efetivamente dos recursos em espécie. Pois bem, a representatividade é isso.
O advogado tem uma procuração nos autos. Ah, não, ele está começando, ele assumiu o processo, então ele vai começar a atuar no processo a partir daquele momento. Pronto, a partir do momento que ele entrar no processo, ele tem que chamar a procuração. Porque se ele não tiver autorização legal, procuração é o quê? Um instrumento que habilita o advogado, não é, a postular em juízo. Esse é o conceito. Procuração é um instrumento particular ou público que habilita o advogado a postular em nome da parte em juízo. Tá? Parte essa que pode ser qualquer uma, o autor, o réu, o litisconsorte, o terceiro interessado, e por aí vai, tá? O denunciado, enfim. Então, essa é a essência da representatividade. Tá? É por isso que algumas procurações públicas, né, tem que ter muito cuidado com elas. Por quê? Porque a procuração pública, ao contrário da procuração privada, a procuração privada ela não tem prazo. Né? Aquela que você faz, né, com papelzinho timbrado, o seu escritório, etc., o seu próprio. Agora, a procuração pública ela vence no último dia do ano, no dia 31 de dezembro. Então tem que ter muito cuidado. Se alguém lhe passa uma procuração pública, você, antes de entrar com recurso, você tem que renová-la ou fazer outra. Se o recurso você vai dar entrada, por exemplo, dia 10 de janeiro do dia do ano que venceu, né? Em 2023 você vai entrar com recurso dia 10 de janeiro de 2024, a sua procuração anterior ela está vencida, viu? Você tem que ter outra procuração, você tem que juntar outra procuração, se ela for pública, lembrando, né? Por quê? Porque se a sua procuração estiver vencida, os atos praticados por você como advogado, em nome da parte, são inexistentes. Ou seja, eles são absolutamente inválidos. Dito de outro modo, tudo que você escreveu não vai ter valor nenhum. Você perdeu o seu tempo. Pagou um recurso, esse recurso podia até você ter oportunidade de ter êxito, né, na sua tese ou nas suas teses, mas infelizmente um dos requisitos de admissibilidade que impulsionam o recurso, ou que fazem ele transitar, né, andar, caminhar, né, para entender melhor, ele está deficiente, a procuração está vencida. Eita, então tem que ter muito cuidado com isso. Ok? Bom, a terceira hipótese da admissibilidade é o que a gente chama de cabimento. Tá? Desculpe. Preparo. Preparo, né? É como se fosse o seguinte: eu vou preparar, vou dar um exemplo, eu vou preparar a charrete para que os meus filhos, ou no hotel, fazenda, sei lá, o pessoal comece a passear pelas dependências, né? Lá da fazenda, do hotel, etc., no resort ou coisa parecida. É mais ou menos isso. Preparar um recurso é pagar taxa judiciária ou taxa recursal. Todo recurso tem um valor. Ok? Ele vai depender de quanto foi a condenação. Por exemplo, deixa eu lhe dizer, só um instante aqui, eu vou desligar aqui um pouco o telefone, porque não para não, viu? É um negócio, eu dou graças a Deus, né? Ó, deixa eu te falar, suponhamos que uma decisão foi tomada e você quer recorrer, então vamos dizer que o valor deu R$8.500. No próprio site, que a gente chama de ESAJ, E-SAJ, tá? Que na verdade se chama, o E é de eletrônico, né? E o SAJ significa sistema de atualização judicial, ou de atos judiciais, né?
não tem um nome adequado para isso, né? Em tese, né? Enfim, todo mundo chama de essagem, ninguém está preocupado com o conceito, porque o conceito não vai modificar uma sentença porque você chamou essagem, ou com tracinho, etc, né? Enfim, tem gente que escreve e-mail sem a separação, né? E chama email, sei lá, e por aí vai, né? Enfim, isso não vai alterar em nada, o importante é que o e-mail esteja ali, né? Enfim, então, o preparo nada mais é do que a taxa recursal que você vai pagar para que o seu recurso possa caminhar. Então lá tem uma tabela. Quando sai uma sentença, na página lá do seu processo, vai aparecer lá assim, custas em cima. Você clica, abre, já vai estar lá a guia. E às vezes, logo depois da sentença, a própria vara já apresenta o valor do preparo para aquelas partes que quiserem recorrer. Quem vai recorrer é o autor. Pronto, está aqui. Você vai pagar. O valor da causa foi 8.500, você quer recorrer, então você vai pagar R$ 280 de preparo, de taxa recursal. Quem vai recorrer também não é só o autor, é o réu. Vai pagar o mesmo valor. Quem vai recorrer é o litisconsorte, vai pagar o mesmo valor. Agora, quem não paga nada, independente, né, é um benefício maravilhoso, né? São os entes públicos. A União, o Estado, o município, o Distrito Federal, nem o Ministério Público. Não paga nada. Eles recorrem sem tirar um centavo do bolso. Agora nós pagamos. Não é? Nós pagamos. Quando eu estou falando nós, é o quê? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, etc. Né? E também não pagam nada aquelas pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita. Né? As pessoas que procuram a defensoria, que não têm condições de ajuizar uma ação sem prejuízo seu ou da sua própria família, né? Ou seja, às vezes estão desempregados, né? Ou então ganham um salário e não têm condições de pagar custas do processo, etc, etc. Né? Então essas pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita, não é? Elas também estão isentas do pagamento do preparo, ok? Embora algumas vezes, né, você declara que é pobre na forma da lei, né? Desde a petição inicial você diz: eu sou pobre na forma da lei e requeiro os benefícios da justiça gratuita. E alguns julgadores têm um entendimento diferente, né? Às vezes determinam que você pague as custas, manda o processo da entrada, mas que você pague as custas do processo depois, no final, né? E se você ganhar, transfere esse valor lá para o réu. Né? Mas é bom ter a certeza que você vai estar liberado de pagar o preparo, né? Se você demonstrar cabalmente que você não tem condições de arcar com o pagamento dessas despesas, né? E o bom é dizer o seguinte: olha, eu ganho R$ 2.000, mas eu tenho um financiamento, eu pago plano de saúde, eu pago plano de saúde, eu pago água, eu pago luz, eu pago aluguel, etc, né? Juntar essa documentação desde a petição inicial. A mesma coisa as empresas também podem ser beneficiadas do justiça gratuita. Bom, é uma empresa pequena, está em recuperação judicial, não tem condições, junta a documentação. Né? Poucas vezes também eu vi algumas empresas apresentarem esse pedido de benefício de justiça gratuita. Geralmente só apresentam quando vem a fase recursal, que o valor do recurso é um pouco maior. Ok? Então, quanto mais você demonstrar através de prova documental que você não tem condições de pagar, mais chance você terá, você pessoa física, né, que é a parte que mais postula o benefício da justiça gratuita, para consegui-lo, ok? Não é só dizer: não, eu vou declarar que eu não tenho condições de pagar. O juiz pode apenas dizer: não, ele declarou, mas não comprovou. Isso é o entendimento do julgador. Aí manda pagar depois. Então, quanto mais você ressarchar a hipótese de que você não é rico, não tem condições, né, afastar essa hipótese, né, e rechear o processo com documentos de que, se você for pagar a custo do processo, você vai ter problema na sua manutenção diária e dos seus familiares, melhor, ok? Então, o preparo, né, nada mais é do que a taxa que se paga para interpor recurso, exceto as pessoas que eu falei, os entes públicos
ou aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, seja a empresa ou... Estou falando empresa porque a ação pode ser movida contra a empresa, né? O autor ou o réu, né? Enfim. E se o autor e o réu forem pessoas físicas, ambos podem pleitear o pagamento da justiça gratuita, né? Enfim. Bom, e a quarta hipótese, desculpe, que fecha a admissibilidade, na verdade essas são as mais usuais, né? Nós temos mais duas, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. É o cabimento. Na verdade, cabimento é para... Escreve aí ao lado. Quarta hipótese, cabimento. Dois tracinhos, coloca. Para que serve o recurso? Escreve assim mesmo, da maneira mais simples. Porque toda vez que você abrir o Código do Processo Civil, você vai encontrar lá. Desculpe. Lá no artigo 1022 do CPC, né? Lembrando que todos os artigos que eu estou falando são do CPC, né? Qualquer outro artigo que eu falar que não seja do CPC, eu direi onde está a fonte. Lá no artigo 1022 diz: caberão embargos declaratórios nas seguintes hipóteses. Quando se fala em apelação, aí diz: cabe recurso de apelação. Percebeu? Então, na verdade, é para que serve aquele recurso? Em que momento ele é utilizável? Em que momento ele efetivamente ele vai servir? Então, para que serve o recurso? Qual a finalidade dele? A maioria, claro, né, é modificar aquilo que você não está conformado, né? Mas a gente vai ver, quando eu vou repetir, quando eu começar a falar dos recursos individualmente, a gente vai ver que os recursos eles não são não tem a mesma finalidade, né? O recurso de apelação tem uma finalidade completamente diferente dos embargos declaratórios. Os embargos declaratórios têm uma finalidade completamente diferente de um agravo, né? O agravo tem uma situação completamente diferente dos embargos infringentes, do recurso extraordinário, do recurso especial e por aí vai, tá? A gente vai ver que são recursos que têm uma intenção diferente umas das outras, porque senão seria tudo igual, né? Aí não precisaria estar criando nomes diferentes, fazia um recurso só, né? Que seria até uma boa ideia, né? Em tese, o recurso tal, para absorvendo várias hipóteses, evitava de você estar mudando, né? Nome, né? Entra com embargo, depois entra com apelação, daqui a pouco entra com recurso especial, entra com embargos infringentes, daqui a pouco entra com recurso extraordinário e por aí vai, né? Enfim, sai mudando tudo, ou dando todos os nomes e você efetivamente tendo que se adequar, né? Essa descrição de vários recursos, né? Ela não é uma novidade no mundo jurídico. O Código de Processo Civil de 1973 já o dizia, né? Modificou algumas coisas, acrescentou outras, melhorou, deu maior extensão a determinado recurso e assim sucessivamente. Ok? Bom, então, recapitulando, recurso é a vontade do litigante, né, qualquer que seja ele, de modificar no todo ou em parte a decisão que lhe foi desfavorável. Tá? Requisitos de admissibilidade: temos tempestividade, prazo, representatividade, procuração, né? Preparo, taxa recursal, né? Taxa para que o recurso comece, e o cabimento, para que serve o recurso, né? Qual a hipótese que eu vou aplicar? Eu quero recorrer dessa decisão. Qual é o recurso que eu vou utilizar? Então eu vou lá no código e capturo, né? Não, o recurso que eu tenho que usar não é esse, é esse aqui, tá? Lá se descreve de que modo, né? Para onde ele vai e como ele vai, o recurso que você pretende atacar determinada decisão. Ok? Bom, mas na verdade, se nós observarmos um detalhe, né, nós temos alguns princípios, tá, que envolvem o recurso, os recursos, né? O primeiro princípio que envolve o recurso, tá, eu vou tentar
descrevê-los de maneira mais simplista para a gente entender. Escreva aí, princípios recursais. Princípios recursais, ok? Então vamos ao primeiro. O primeiro deles é o princípio da provocação. Tá? Esse princípio, ele está listado no artigo 505 do Código de Processo Civil. Tá? O que é que diz, mais na verdade, esse recurso, esse artigo? Ele diz o seguinte, que o juiz, ele só decidirá as questões que sejam relativas ao mesmo processo. Vou explicar. Se você entra com ação, o réu vem e contesta a ação. Nós já vimos isso no período passado, né? Aí o juiz vai determinar a produção de provas. Suponhamos que você está cobrando uma indenização porque você adquiriu um veículo e esse veículo foi umas 10 vezes para a concessionária e voltou com o mesmo problema. E você levou para uma outra concessionária e a outra concessionária, ela consertou, mas ela lhe cobrou. Vamos dizer que ela lhe cobrou, sei lá, R$3.500. Ok? Muito bem. Aí você junta lá a nota, etc, etc. O réu não impugna o documento que você apresentou, ou seja, as notas fiscais de serviço, né? Apenas diz que não, que o carro estava bom, etc. E ao final fica demonstrado, o juiz na sentença diz que o autor teve razão. O carro foi 10 vezes para a concessionária na qual ele adquiriu o veículo e não foi resolvido o problema. E quando ele levou para outro local, né, foi resolvido, mas ele teve que arcar com o pagamento de 3.500. Ok? Bom, aí a sentença sai, manda que o réu restitua o valor de R$3.500, devidamente corrigido, e ainda dá mais, vamos dizer, 3.500 pelos constrangimentos que o autor passou, tendo que levar o carro 10 vezes na concessionária e o carro voltar com o mesmo problema, né? Coisa que não acontece aqui no nosso país, né? Enfim, isso é igual a garantia de eletrodoméstico, né? Tem que mandar lá para assistência e sabe-se lá como é que volta, né? Enfim, às vezes vai com um problema e volta com outro, né? Então o que acontece? Bom, aí a empresa diz, não, eu vou recorrer porque não é possível, né? O carro saiu bom daqui, o juiz, né? Eu vou recorrer e vou requerer que anule a sentença para fazer uma perícia. Ora, na defesa do réu, ele não requereu a realização de uma perícia no carro. Então, o tribunal, em tese, né, não houve a provocação. Perceberam agora o princípio da provocação? Nós vimos isso também, tá? No terceiro período. Eu cansei de dizer a vocês que cabe à parte provocar o julgador. Aí nesse exemplo que eu estou dando, o réu não, efetivamente, não provocou o julgador. E ele deveria provocar logo no momento em que ele apresentasse, o que ele apresentou, a contestação à ação. Nós vimos isso, pode relembrar, pode olhar nos cadernos, estão lá. Artigo 337 e artigo 341 do Código de Processo Civil. Manifestar-se sobre todos os pedidos e sobre todos os fatos que compõem a ação, né, a lide, e requerer aquilo que achar necessário. Então caberia ao réu dizer, doutor, mesmo tendo havido lá o conserto do carro em outro local, né, mas eu requeiro a Vossa Excelência que faça uma perícia. Porque está aqui, ó, o carro entrou, é verdade, ele entrou 10 vezes aqui na concessionária. Mas ele voltou ele saiu todas as 10 vezes desculpe, com o defeito sanado. Alguma coisa o autor fez que
que o carro deu problema. Porque não é possível 10 vezes o carro entrar e voltar, aí voltar com o mesmo problema. A gente conserta e daqui a pouco o autor entra com a ação. Né? Isso não quer dizer que ele não tem razão. Né? Eu estou apenas criando um exemplo que a gente chama de ilação. Estou criando apenas um formato. Por isso que eu quero que Vossa Excelência determine a realização de uma perícia técnica, para saber, né, se nas vezes em que o carro entrou, né, aqui na empresa, né, nós que somos réu, se o conserto foi reparado e se houve algum dano no carro por conta de mau funcionamento ou de mau procedimento do autor. Enfim, porque nós temos uma oficina aqui, aí o argumento pode ser qual, né? O que eles acharam mais conveniente. Nós temos uma oficina aqui que efetivamente ela trabalha com especialistas, etc. Né? E o carro foi consertado, foi um defeito de fábrica, nós fizemos um chamado recall, né? Ou seja, um remanejamento da peça, etc. Mas o autor possivelmente não atendeu as especificações, né? Por exemplo, trocou uma parte do carro, sei lá, trocou um eixo dianteiro e o autor deveria evitar passar em buracos, etc. Bem, embora que é difícil, né? Principalmente na nossa cidade não tem buraco, no Brasil, né? Não tem buraco, né? Enfim, qualquer argumento que fosse. Mas ele não fez, ele silenciou. Então operou-se o que a gente chama de preclusão, né? Então aí vem o princípio da provocação. Se você não provocou, na hora que você for entrar com recurso, você fica impedido de provocar novamente. Porque o artigo diz: nenhum juiz decidirá novamente as questões que já decididas relativa ao mesmo processo. A lei fala em mesma lide, não é? Mas o correto é o quê? Ao mesmo processo, né? Ou seja, o juiz já decidiu, você não falou nada sobre perícia nem nada. Então no recurso, quando chegar no recurso, o tribunal vai dizer: não, qual é o pedido do réu? Não, ele quer que faça uma perícia. Faça uma perícia para quê? Não, porque ele quer saber se o conserto do carro, as 10 vezes que o carro esteve lá na oficina mecânica dele, foi feito o reparo corretamente e o autor foi o culpado por prejudicar o conserto que foi feito. Não vai julgar mais. Não vai. Tá? Não terá essa oportunidade de julgar mais. Por hipótese nenhuma. Né? Então não há essa possibilidade de estabelecer esse critério de retorno. Tá? Então o princípio da provocação ele deve mediar antes que haja a decisão. Não é? Agora, se você requereu uma perícia e o juiz não apreciou, né, ou indeferiu esse requerimento seu, aí sim você pode efetivamente renovar no recurso dizendo: olha, foi requerida uma perícia técnica a respeito dos defeitos que o carro apresentou e que foram sanados nas vezes em que ele compareceu na empresa, e o juiz indeferiu. Isso se constitui um cesseamento de defesa, razão pela qual, né, o processo deve ser anulado para que seja dada a oportunidade de se realizar a perícia, já que o juiz entendeu que não seria cabível, etc. E aí o tribunal vai apreciar, porque vai dizer o seguinte: não, houve a provocação. O princípio da provocação ele foi utilizado. O juiz foi que não entendeu que não caberia a perícia. Então vamos analisar agora se caberia a perícia, não. Se caberia, o processo tem que ser nulo, porque prejudicou a prova, né, da parte recorrente, da parte apelante, né, que nesse exemplo seria o réu. Ok? Então eu devo provocar o juízo. Se ele vai deferir o meu pedido, isso é problema dele. Se ele deferir, ótimo. Se ele indeferir, futuramente eu recorro, né? Porque nós estamos diante do conceito, né? É a vontade da parte, ou seja, a irresignação da parte, né, contra uma decisão que lhe foi
desfavorável no todo ou em parte. Então, ele pode levar a questão novamente para o tribunal, para que o tribunal faça um novo julgamento, né? Porque o recurso ele leva a um novo julgamento. O tribunal, através de suas turmas, eles vão reapreciar toda a prova, né? Vão verificar se o recurso está adequado. E nesse caso, se ele entender que era necessária a realização do exame pericial, ele vai anular a sentença, vai voltar o processo para a vara, né? Inserir o seguinte: dou provimento ao reconheço e dou provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à vara, anulando a sentença, no sentido de que se realize a perícia técnica requerida pela apelante ou pela recorrente, né? Dependendo de onde você está, né? Como nós estamos no Código de Processo Civil, pela apelante. Pronto. Se não houver recurso da parte autora, né, que perdeu o processo nesse exemplo, o processo vai baixar, a sentença não tem valor momentaneamente mais, ela vai estar no processo, e aí vai se realizar o quê? Vai se abrir novamente a fase de prova, né, a gente chama de fase probatória, e aí o juiz vai determinar a realização da perícia técnica para saber se o carro, nas 10 vezes que lá esteve, né, ele voltou, ele saiu com o processo, com o defeito sanado. Ok? Bom, o outro princípio é o princípio. Eu vou terminar com 1 hora esse vídeo, tá? Ok? Para não ficar muito cansativo, tá? Enfim, já estamos aí com 51 minutos, então já dá. Eu vou falar mais em 2 princípios que são mais fáceis, e aí eu tenho para chegar a 1 hora, tá bom? Princípio do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Nada mais é do que quase o conceito de recurso. Esse princípio é aquele que assegura ao litigante, né? Ao litigante vencido, aquele que perdeu, né? Ou que quer aumentar a condenação, como nós já falamos, de recorrer, de submeter a matéria à instância superior. Nesse exemplo que eu dei, o recurso do réu, né, que seria o apelante, né, ele visa o quê? Ele visa efetivamente modificar o entendimento do tribunal, ou da vara. O tribunal vai analisar, como eu acabei de dizer, vai analisar toda a matéria, e se ele entender que houve o quê? Se haveria a necessidade de fazer a perícia, ele anula a sentença. Ou então ele disse: não precisaria perícia, porque o carro foi 10 vezes para lá, voltou com o mesmo problema, está provado nos autos, pelos laudos que estão lá, e o autor teve que procurar uma outra concessionária ou coisa parecida para solucionar o defeito. Aí ele nega provimento ao recurso e mantém a sentença, não é? E se nós lermos o artigo 1013 do CPC, nós vamos entender o que é o recurso, né? Qual a função do tribunal, né? Ou dos tribunais, né? Esse artigo diz que a apelação, né? Já que nós estamos falando em apelação, ela não é o primeiro recurso. O primeiro recurso são os embargos declaratórios. Mas vamos pensar que nós estamos falando em apelação, já que no exemplo que eu dei, o réu quer anular a sentença. Então o artigo 1013 diz: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria que é objeto do recurso, ou da matéria impugnada. O que é devolver? Eu entro com recurso, a outra parte fala, né? Depois nós vamos tratar sobre a fala do apelado, né? Nesse exemplo, quem apelou foi o réu, então ele seria o apelante e o apelado seria o autor, né, que ganhou a demanda. Então, a matéria é devolvida para o tribunal, ou seja, o tribunal vai fazer um novo julgamento, né? Aí acontece o que eu já disse: ou ele acolhe o recurso, ou ele acolhe o recurso em parte, ou ele não acolhe o recurso, ou ele não conhece do recurso. Não, o recurso está intempestivo, está fora do prazo, o recurso não pode ser conhecido porque o advogado que subscreveu o recurso, né, que protocolou o recurso, não tem procuração, ou esse recurso não cabe, né, ou o preparo não foi pago corretamente, o valor está errado,
e por aí vai. Ou seja, ele vai dar um novo julgamento. E se ele enfrentar o mérito, né, do recurso, ele vai ter que dizer, né, se ele acolhe, não acolhe, acolhe em parte ou coisa parecida. Ou seja, por isso que a expressão diz: a apelação devolverá, né, ao tribunal o conhecimento da matéria que está sendo discutida pela parte que recorre. Ok? Esse é o sentido, né? Você entra com recurso porque você não está conformado com a decisão que foi tomada na instância inferior. Então o recurso só é cabível, tirando os embargos declaratórios, né, para a instância superior a partir da apelação. Então eu perdi uma sentença, vamos dizer, na primeira vara de Olinda, né? Então eu quero modificar, eu vou entrar com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Recife, Pernambuco. E lá vai ser distribuído e o tribunal vai analisar novamente toda a matéria, né? E aí vai dar um novo veredito, ou seja, vai dar uma nova decisão. Ou acompanha a decisão da vara, né? Não modifica nada, ou anula a decisão da vara, observando esse exemplo, né? Ou toma uma outra decisão, enfim. Ele vai fazer um novo julgamento e uma nova revisão, porque o recurso é um instrumento de revisão. O inconformismo pressupõe uma revisão, ok? Bom, e aí nós temos, né, o que a gente chama de princípio da unirrecorribilidade, com dois R's, viu? O N, R-R-E, corribilidade. Ou seja, princípio da unirrecorribilidade. Uni significa único. Recorribilidade é recorrer. Então isso quer dizer o quê? Que para cada ato judicial haverá um único recurso. Claro, eu posso entrar com um recurso, aí eu perdi. Aí eu recorro novamente para outro tribunal, né? Ou tribunal ou outra instância, aí eu entro com outro recurso diferente daquele. Eu não posso entrar, por exemplo, com duas apelações, uma mesma parte. Por exemplo, o réu entrou com uma apelação. Então ele entrou com duas apelações. Não, ele só pode entrar com uma apelação. Para o conjunto de fatos que ele quer modificar, ele vai ter que utilizar um único recurso. Simples assim. Agora, se o autor recorrer, então, ele entra com um recurso de apelação. Porque ele é autor, é o autor que está entrando com o recurso. O réu recorreu também, então ele está entrando com apelação, aí ele pode utilizar. Então pode haver dois recursos, um pelo autor, outro pelo réu. O Ministério Público entendeu recorrer também. Então um terceiro recurso de apelação pelo Ministério Público. Tá? O litisconsorte, um réu que está funcionando como corresponsável, entrou também com outro recurso. Então ele é o recurso do litisconsorte. Por isso, quando o tribunal vai julgar, ele diz: sobre o recurso do autor, aí descreve o entendimento. Sobre o recurso do réu, tarará. Sobre o recurso do Ministério Público, aí, tarará. Sobre o recurso do litisconsorte, tarará. Ok? Mas para cada ato judicial, né, tá, eu só posso entrar com o recurso. Só há uma exceção, que é, ou que são os embargos declaratórios, que eu vou falar quando eu tratar deles, né? Eu posso entrar com mais de um embargos declaratórios para sanar algumas hipóteses. Mas se tratando de recurso para a instância superior, eu só posso utilizar um por vez. Sendo mais claro, você quer modificar a decisão da vara, vai recorrer para o Tribunal de Justiça, você tem um recurso, a apelação. Pronto, você vai utilizar dela, aí você vai falar o que você quiser, né? Tudo que você perdeu, deixou de ganhar, o que foi exagero, a condenação foi muito alta, eu quero reduzir a condenação, ou então a sentença tem que ser modificada e a ação julgada improcedente, e assim sucessivamente. Ok? Bom, seria bom que vocês observassem também o artigo 997 do Código de Processo Civil, que diz cada parte, mais ou menos assim, cada parte interporá o recurso independentemente, ou seja, no exemplo que eu acabei de falar,
né? O autor entra com apelação, o réu entra com apelação, o Ministério Público, né? O importante é que o recurso esteja no prazo e que observe as exigências legais. Quais são? Tempestividade, representatividade, preparo, se for o caso, e cabimento. Ok? Dito isso, nós chegamos a 1 hora. Sou-lhes grato pela paciência, né? Gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo e que na próxima quinta-feira nós pudéssemos tirar dúvida de forma presencial, ok? Essa é uma hipótese absolutamente excepcional, tá? Porque eu vou precisar, eu estou antecipando, porque eu estou numa semana de algumas atividades jurídicas um pouco pesadas, vamos chamar assim, né? E eu preciso sacrificar um pouco e espero a compreensão de vocês, né? Você vê que no período passado eu só faltei 2 vezes, né? E dessa vez eu não estou deixando vocês desamparados, né? Não estou justificando nada, porque eu tenho o direito de faltar também, mas não gosto de faltar, né? Eu não gosto de faltar. Não, é como deixar alguém esperando, né? Fica alguma coisa faltando, um pedaço, né? Então, assistam esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida e quiserem tirar antecipadamente, utilize aí né, a carinhosa benevolência da nossa representante, a Laila, né? Eu já disse isso a ela também, né? Que continuou conosco nessa trilha, né? Enfim, tá? E pode mandar, ela já me autorizou em determinado momento, pode mandar a pergunta para ela, que ela transpõe para mim e a gente faz a resposta, ou manda pelo AVA, como eu disse no começo do vídeo, ou manda pelo portal aberto, através de mensagem, que a gente responde sem nenhum problema, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro, que possivelmente será amanhã, né, na aula da professora, que não vai dar aula amanhã, né? Eu já falei isso para a Laila, professora Regina, né? Naquela disciplina do DOL, e eu devo aproveitar essa aula amanhã, tá certo? Mas aí eu aviso, tá, a vocês. E na próxima quinta-feira, se eu tiver que repetir essa aula, eu repetirei, né? Mas eu acho que não é possível que a gente não tenha entendido essa essência, né? Porque essa é a parte mais suave da situação, né? Porque recurso não é fácil. O recurso, ele muda toda a essência e a gente tem que aprender muito bem. E eu disse a vocês, aprendam o processo. E aprendendo o processo, uma das hipóteses que a gente tem que estar muito afinado é sobre o recurso, tá? E se depender de mim, vocês vão estar mais afinados do que a adaga que matou Napoleão Bonaparte, segundo dizem, né? Enfim, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe a todo mundo, tá? E até breve.